Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre voleibol, sua história, seus fundamentos, regras, posições, para que a gente possa realizar a nossa prova semana que vem, tá ok? Então, a história do voleibol se resume no seguinte: ele foi criado, teve início em 1895 por George Morgan, William George Morgan, tá? Teve a intenção de criar esse esporte, porque tinha pessoas com 40, 50 anos de idade que não tinha aptidão física para ter contato físico, então ele teve que criar um esporte que não tivesse contato físico, tá? Então ele criou o voleibol nos Estados Unidos, ok? Então ele era diretor da Associação Cristã de Moços, tá? No início o voleibol não tinha rotação, né? Ele era fixo, né? Não tinha rotação de pessoas, aquela rotação que a gente faz quando a gente faz o ponto, né? E antigamente não tinha, e era chamado de minonete, tá? Depois, com a popularização, né, foi criado regras e começou o esporte a ser chamado de voleibol, né? As regras do vôlei foram se instituindo ao longo do tempo. Por exemplo, foi em 1922 que a regra dos 3 toques por equipe foi decidida. Foi também nesse desenvolvimento que outros países passaram a receber o esporte, como Canadá em 1900, o Japão em 1908, Uruguai em 1912 e mais tarde no Brasil. A data em que o voleibol chegou ao Brasil foi em 1915, na primeira data tendo sido jogado no Colégio Marista de Pernambuco, tá ok? O voleibol brasileiro acumula 5 títulos olímpicos na quadra em 1992, 2004 e 2016, com a seleção masculina nos Jogos de Barcelona, Atenas e no Rio de Janeiro, respectivamente em 2008 e 2012, com a seleção feminina em Pequim e Londres. Nas areias, 3 medalhas de ouro foram conquistadas, tá? Não existe tempo predeterminado para uma partida de vôlei, tá? Os jogos são disputados em melhor de 5 sets, e cada set termina quando uma equipe tiver 25 pontos ou mais. Lembrando que é necessária a diferença de 2 pontos para se ganhar o set. Caso ocorra empate nos 4 primeiros sets, disputa-se um 5º set, conhecido como tie-break, até que uma das equipes atinjam 15 pontos. Em 1984, uma equipe brasileira conquistou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Em 93, o Brasil derrotou a equipe da Itália na Liga Municipal Mundial de Vôlei, chegando ao topo da competição. Tá ok? Regras. Número de jogadores. Em partidas oficiais é permitida a participação de 12 atletas no jogo, sendo 6 titulares e 6 reservas. No vôlei não há limite de substituição, tá ok? É bom se vocês gravarem bem isso aí, né? Número de toques na bola. Cada equipe pode dar 3 toques na bola, consecutivamente, na bola, para tentar marcar ponto. E vale lembrar que o toque do bloqueio não entra nessa conta, ou seja, se uma equipe realizar o bloqueio e permanecer com a posse de bola, ela ainda pode realizar 3 toques para tentar pontuar. Posições dos jogadores. Vamos lá. Primeiro, líbero, tá? Posição introduzida no voleibol a partir de 1993, com função especificamente de recepção e defesa. Um jogador que atua nessa posição não pode sacar nem concluir uma ação de ataque. Levantador. Essa posição tem como principal objetivo passar a bola da melhor maneira para quem está atacando. Ou seja, quando melhor for a técnica do levantador, mais fácil será para o atacante marcar o ponto. Atacante do meio ou central. Além de ter papel fundamental no ataque, o jogador auxilia também na defesa, pois costuma ter altura privilegiada, facilitando o bloqueio do ataque adversário.
Outra posição, ataque de ponta ou ponteiro passador. Assim como a posição anterior, os atacantes de ponta ou ponteiros passadores também têm a função dupla. Além de se preocuparem com ações ofensivas de ataque, também tem a função defensiva importante, ok? Oposto, outra posição, jogador especialista em ações ofensivas da equipe. Recebe esse nome justamente pelo fato de o jogador atuar na posição oposta do levantador, tá? Bom, regras, né? Toque na rede ou na antena. Ao realizar um ataque próximo à rede, o atleta necessita de muita técnica, pois é proibido tocar qualquer parte do corpo na rede ou na antena, tá certo? Vamos falar um pouco sobre fundamentos, tá? Lembrando que esse material vai estar colocado na plataforma, gente, para vocês estudarem, tá? Vamos falar sobre saque. Primeiro fundamento, saque. Além de ser a ação que inicia o jogo, o saque também é uma primeira ação após o término de uma jogada. A equipe que marcou o ponto no último rally disputado permanece com a posse de bola e a chance de se sacar, tá? Simples. Recepção, outro fundamento. Trata-se de uma ação direta contra o saque adversário e consiste em receber ou controlar esse ataque da melhor maneira possível, amortecendo a bola com o intuito de fazê-la chegar, por exemplo, às mãos do levantador para que ele efetue o levantamento. Levantamento é a ação do jogador que prepara para a finalização de um ataque e costuma ser o segundo toque dos 3 que a equipe pode realizar. Por ser um fundamento que exige muita habilidade, técnica e percepção do jogo, os levantadores são considerados a alma da equipe. Outro fundamento, o ataque, é o fundamento que finaliza uma jogada de ataque. Sua execução começa desde o momento da recepção até a ação do levantamento. E normalmente esse movimento encerra o rally. Outro fundamento, bloqueio, consiste no ato de impedir, próximo à rede, que o adversário concluir o ataque com sucesso. Esse fundamento tem um papel muito importante no jogo, pois, dependendo da maneira como é utilizado, pode ter tanto função ofensiva como defensiva. Defesa. Como o próprio nome diz, esse fundamento tem como base defender e impedir o ataque adversário, quando o bloqueio não foi capaz de fazê-lo. Vale lembrar que é permitido usar qualquer parte do corpo para realizar uma defesa, tá certo? Então é isso que eu queria passar para vocês, tá? Esse conteúdo vai estar na plataforma, tanto o vídeo quanto na apresentação dos slides, né? Nós vamos fazer a prova semana que vem, que vocês possam estudar sobre história, sobre fundamentos, sobre regras, tá? Sobre o posicionamento dos jogadores na quadra. É uma prova simples, mas que vocês têm que ter atenção, tá ok? Obrigado pela atenção, fica com Deus.